Cara, você aí, você acha que os livros da melhoria pessoal, eles são só sobre resolver problemas da sua vida, sobre ajudar você a, seja o que for, em qualquer área, né, a resolver algo? Cara, você está enganado, porque os livros de autoajuda, eles têm algo a mais. Algo muito interessante que pode acontecer, e é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Cara, no mundo dos livros de autoajuda existem diversos, muitos livros, né? Alguns ruins e outros bons, né? Claro. E, né, tem vários exemplos, né, que eu posso trazer aqui, inclusive o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um livro que eu estou lendo atualmente. Né? Eu já li várias vezes, né? Inclusive o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre ele. E eu vou falar sobre essa releitura, né? Também para eu fixar o conteúdo, mas para falar para vocês, né, o que eu aprendi nesse livro. Só que, cara, alguns desses livros, né, eu falo alguns porque eu acredito que nem todos realmente retratem a realidade, alguns desses livros realmente te ajudam nos problemas da vida real, como por exemplo, o próprio Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, esse livro, ele te ensina né, no contato social, basicamente nessa área aí de falar com pessoas, tratar as pessoas, como tratar as pessoas, entendeu? Então, alguns realmente te ensinam isso. E isso é muito legal, né? Porque quando você vai lá, aprende algo novo e aplica, né, principalmente, fica muito da hora, beleza, já é algo muito legal. Só que tem um porém, né? Que é justamente o que eu vou falar. O que faz esses livros serem tão poderosos? Cara, uma coisa que faz os livros de autoajuda serem extremamente poderosos é a motivação. Né? Explicando aqui mais uma vez o que é motivação. Cara, motivação, né, é algo temporário, né? Quando você está motivado a fazer alguma coisa, você sabe o que é motivar, né? Mas você deve saber também que é algo temporário. Então, né, por exemplo, sei lá, você está motivado a treinar, aí você vai lá, treina 7 dias e depois, tipo, você não ganha nada, né? Você não vê nenhum ganho perceptível, você fala, vou desistir. A motivação acaba. Infelizmente ela acaba e aí você vai ter que depender de disciplina. Só que eu já disse aqui em outros vídeos, cara, que se a gente puder contar com a motivação, seria muito bom, né? Claro, não vamos poder contar 100% das vezes, mas, né, só de você ter ali em alguns momentos, né, tipo, só você ter motivação todo dia para fazer hábitos bons, cara, nem que seja para um hábito, isso já é bastante coisa, né? Principalmente na nossa geração de hoje em dia, que, né, não tá motivada para fazer nada de bom. E os livros de melhoria pessoal, eles podem te dar motivação. Por que isso acontece, cara? Porque quando você lê, você fala, você percebe alguma coisa, você fala, nossa, realmente isso aqui é verdade, você se sente motivado. Porque você sente que você ganhou uma informação útil na sua vida. Você ganhou uma informação, cara, que você fala assim, pô, realmente faz sentido, né? Realmente isso aqui eu posso aplicar na minha vida. Isso aqui eu tô ansioso para aplicar isso. Você fica motivado, entendeu? Esses livros, eles vão te dar confiança, porque você vai saber das coisas. E quando você sabe como tratar as pessoas, como você, né, no caso do exemplo do como fazer amigos e influenciar pessoas, quando você sabe tratar pessoas, por exemplo, cara, isso te dá uma motivação, isso te dá confiança, porque você se sente, pô, agora eu sei tratar as pessoas de forma melhor. Você se sente mais no controle de si, entendeu? Você se sente mais em si mesmo, entendeu? Como se você estivesse controlando a sua vida. E isso é muito importante, cara, porque a maioria das pessoas hoje não controla a sua própria vida. Né? Às vezes elas querem controlar algo que está fora do alcance delas, uma coisa que não tem como elas controlar, entendeu? Mas isso sim você pode controlar, o conhecimento, né? O que você está consumindo, isso você controla e isso vai te dar confiança, vai te dar motivação. Agora falando um pouco sobre a minha experiência com isso, cara, os livros dando motivação, nessa nova releitura, né, do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu estou bem motivado, né? Sempre que eu leio o livro, me dá uma motivação de continuar aprendendo, de aplicar isso na minha vida realmente. Só que, cara, nem sempre foi assim, tá? Há muito tempo atrás, né, basicamente 2 anos, mais ou menos, 3 anos, não é tanto tempo, né, mas parece que faz muito tempo, né? Cara, eu não tinha o hábito de ler, eu não lia, né? E eu nunca tinha lido antes, na verdade, né? Eu nunca tive esse hábito de ler, né? Pegar um livro, ler
em casa, né? A não ser na escola, claro, mas em casa, ler por mim mesmo. Nunca tive esse hábito. E quando eu criei esse hábito, cara, quando eu fui criando esse hábito, também não era muito divertido, né? Porque era algo que eu não estava acostumado, a minha dopamina estava muito desregulado. Então, cara, eu não gostava desse hábito, mas à medida que eu fui indo, foi passando o tempo, eu comecei a gostar, entendeu? Eu não vou falar que é o meu hábito favorito, não. Tá longe de ser meu hábito favorito, mas em comparação ao que começou, tá muito melhor, entendeu? Hoje eu consigo pegar e ler, cara, com gosto, realmente. Eu nunca, né, antigamente, eu nunca pensaria que isso ia acontecer. Hoje eu consigo pegar e ler com gosto, realmente, entendeu? E isso é muito bom, entendeu? Isso é algo que pode acontecer na sua vida. Se você não tem o hábito de ler, se você tem o hábito de ficar jogando o dia inteiro, fazendo nada o dia inteiro, cara, começa a criar o hábito de ler e aos poucos você vai começar a gostar mais desse hábito. Quando eu comecei a gostar, né, eu fui expandindo, né, o meu repertório de livros, vamos dizer assim. E eu li vários livros, cara. E um dos livros que eu li é do David Goggins, que eu acho que é um dos livros que dá mais motivação, entendeu? Por que ele dá mais motivação? Porque, cara, é literalmente uma história de um cara que superou várias adversidades na vida dele. Superou um pai abusivo, superou o bullying na escola, cara, superou várias coisas. E isso é uma inspiração, você já se sente inspirado pelo cara. Você fala assim, pô, se esse cara que sofreu tudo isso conseguiu, mano, o que eu posso conseguir, né? Você já se sente inspirado pelo que o cara fez, entendeu? E isso é muito legal, tá? Então, da minha experiência, tá? Os livros que mais me motivou foram os do David Goggins, no caso é Nada Pode Me Ferir e o Nunca é Hora de Parar. Cara, 2 livros muito bons, recomendo você ler esse livro, porque ele motiva muito, cara. É um livro que, assim, excelente, é uma história muito inspiradora e justamente te dá essa motivação. Então é por isso, cara, que esses livros de autoajuda, eles não é só sobre você aprender, né? Claro que aprender claro que aprender tá ligado, né, à motivação, né? Porque você aprende, você fica confiante, você fica motivado, mas a questão é justamente a motivação, cara. A motivação que esses livros te dão, né? E justamente por conta de você aprender. Então, você vê como que é uma recompensa dupla, entendeu? Mas tá, beleza. A gente sabe que acontece essa motivação quando a gente lê. Como aproveitar isso da forma certa? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o hábito de ler. Como eu disse, cara, se você é igual eu, que não lê, não tem esse hábito, quando você começar a ler, dificilmente você vai ficar motivado, dificilmente você vai ficar feliz fazendo aquele hábito. Por quê? Porque o seu cérebro, cara, ele pode estar acostumado a dopamina alta, a essas coisas, sabe, né, de coisa fácil de hoje em dia. Então, cara, primeiro cria o hábito de ler. Pega uma pausa ali no seu dia, 15 minutinhos, pode ser, até menos, 10, 5, não importa. Começa de baixo, mas começa, porque o importante é começar. Vai lá, lê um pouquinho, lê uma página, 2, não precisa ler demais. Você só precisa criar o hábito, porque quando você começa a criar o hábito, ele começa a ficar divertido, entendeu? Então vai lendo, até você começar a criar o hábito, você vai começar a perceber que você vai ficar motivado, que aquilo ali que você tá lendo vai, cara, te dar confiança, vai te dar conhecimento, você realmente vai parar e pensar, pô, isso aqui realmente eu posso usar na minha vida. E claro, né, comece com um livro mais fácil, né, você não vai ler um livro, né, com uma linguagem complexa, né, comece como fazer amigos e influenciar pessoas, por exemplo. Alguns dos livros do David Goggins também é bem de boa de entender, os hábitos atômicos, né, o hábitos atômicos, né, porque é o livro, né, mas enfim. Cara, vai lendo, aos poucos, na miúda ali, não precisa ser nada extremamente complicado, extremamente produtivo, né, vamos dizer assim. Não precisa ser assim. Então vai lendo, até você fixar o conteúdo, cara. E quando você vai fixando o conteúdo, quando mais você lê os livros e fixando o conteúdo, né, porque eu particularmente, eu gosto muito de ficar relendo os livros, né, como o próprio Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tô relendo ele, cara, nem sei quantas vezes eu já li esse livro, deve ser a mais de 4ª vez que eu li esse livro. E, cara, isso é muito legal, porque você vai fixando aquele conteúdo cada vez mais, porque não tem como você entender tudo em uma leitura só, entendeu? Você tem que ir lendo, anotando,
praticando, até você conseguir aplicar aquilo, fixar. E você vai entender, cara, que, mano, eu sei isso aqui. Agora eu tenho mais controle da minha vida, eu tenho mais controle das minhas ações. Porque quando você sabe essas coisas, cara, o que acontece? Você se sente que você não tá agindo no automático. Porque quando você tá agindo no automático, tudo passa mais rápido, tudo passa mais assim, sem você perceber direito. Agora, quando você estuda esses livros, você começa a entender que nas relações humanas, por exemplo, você não deve criticar as pessoas, você começa a enxergar as coisas de outra forma, como você nunca enxergou. Porque você sempre foi acostumado a criticar, você sempre foi acostumado a não elogiar as pessoas, você começa a reparar, você começa a parar de viver no automático. Porque quando você para de criticar e começa a ter que elogiar, você tem que começar a pensar. Porque naturalmente a gente é mais crítico. E cara, uma coisa que, né, claro que existem várias coisas, mas uma coisa nessa época de modernidade que a gente tem, que é muito ruim, é viver no automático. E essas coisas que nos tiram do automático são muito boas. Pra começar a ter percepção da vida passando mesmo, pra gente entender como é que a gente deve lidar com as coisas, como é que a gente deve se comportar nas situações, pensar nas situações, não ficar só vivendo no automático, entendeu? Então, cara, por isso que os livros de autoajuda são muito bons, entendeu? Eles te dão motivação, eles te dão mais controle sobre a sua vida, te dão mais confiança. Esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo, tchau.